Ai, ai, ai. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, esse vídeo tá saindo tarde mesmo, porque eu moro aqui na zona norte de São Paulo e choveu aqui meio que o dia inteiro. E você sabe que a estrutura dos estúdios Avante Meu Tricolor são um tanto quanto precárias. Então, o barulho da chuva ia atrapalhar bastante aqui o áudio do vídeo. Esperei a chuva fazer uma pausa, né? Foi e voltou o dia inteiro. E também muita coisa para fazer no site. É um dia bastante agitado, né? A gente teve a apresentação do Dória, né? O terceiro reforço do São Paulo para esta temporada. São 4 contratações. Tem ainda o Lucas Ramon, que assinou um pré-contrato e vai chegar só em abril, né? Quando acaba o seu vínculo lá com o Mirassol. O São Paulo decidiu não pagar para ter essa liberação antecipada, no meu modo de entender, uma situação até correta do São Paulo, já que o clube atravessa aí problemas financeiros profundos e precisa economizar. O Lucas Ramon não vai chegar e mudar o São Paulo de status. E tem toda aquela questão, né, com o Brasileirão ocupando uma nova faixa aí do calendário, começando logo agora em janeiro. A CBF permite mais jogos, né, para o cara trocar de time dentro da mesma edição do Brasileirão, né? Por mais também que o Lucas Ramon esteja lá afastado no Mirassol, né? Não foi nem inscrito no Paulista, o pessoal lá ficou bem na bronca. As notícias não param, né? Tem aí São Paulo na Argentina, atrás de um meia, é, indo atrás das recomendações do Crespo, e guardem isso, porque é esse o mote do vídeo, que eu vou voltar daqui a pouco. Foi lá o do Boca, tem um novo nome agora, o São Paulo decidiu, quer contratar aí um meia argentino, o São Paulo que precisa de um meia, não tem mais opção nenhuma para essa posição nem do elenco, né? O Oscar vai aposentar, já aposentou, né? E o Rodriguinho foi vendido para o Bragantino, por mais que a negociação só vai ser efetuada depois de sexta-feira, quando o São Paulo viverá um dos dias mais importantes de sua história com a votação do impeachment de Júlio Casares. Tem também aí essa história agora dos colegas do UOL lá que surgiu agora à noite da renovação com o Negruti. A gente vai estar indo atrás, vamos trazer ainda hoje aqui no Avante Meu Tricolor, mas esse não é um vídeo de novidades, não é um vídeo para você ser ludibriado, entre aspas, nem tampouco ficar esperançoso com coisas que podem acontecer com o São Paulo. Até porque, sendo bem sinceramente, falando aqui francamente, o nosso papo aqui é reto, vocês sabem disso, o São Paulo está travado, o São Paulo está engessado. O São Paulo só vai definir as coisas, definir contratações e também saídas, né? Não está fechado o mercado da bola para o São Paulo para saídas depois de sexta-feira. Né? Até sexta-feira está tudo engessado, está tudo paralisado, está tudo congelado, porque o São Paulo precisa decidir aí o futuro político, o seu futuro político, precisa decidir o futuro político de Júlio Casares, se ele vai seguir como presidente, se ele não vai, enfim, né? Tem toda essa questão aí que a gente nem vai entrar em detalhes nesse vídeo, porque é um assunto que vem consumindo, né, todo o noticiário do São Paulo. O São Paulo definitivamente saiu das páginas esportivas para ir para as páginas policiais, e aqui a gente não vai ficar fazendo rescaldo nenhum do que está acontecendo. Todo dia tem denúncia, agora tem informação da perícia, enfim. Enfim. Esse vídeo não é necessariamente para trazer esse tipo de informação. Também não é um vídeo de comentário. Esse vídeo é para desmentir informações que andaram surgindo aí nos últimos nas últimas horas, ao longo dessa terça-feira, dando conta de que o técnico Hernan Crespo vai ser demitido pela diretoria do São Paulo. E a gente poderia encerrar o vídeo já com uma pergunta: que diretoria? Quem que vai demitir o Crespo? Porque demissão de técnico envolve vários fatores, envolvem o voto, entre aspas, né, de várias pessoas. E quem que vai dar a palavra final? Quem que vai dar o veredito de Minerva para a saída ou não do treinador? O Rui Costa? Me parece muito pouco provável. O Márcio Carlo Magno? Também. Me parece que ainda não tem a autonomia necessária para tomar essa atitude. Depende efetivamente
do presidente, ou pelo menos de quem está no comando, e passou a bola. Falou, olha, tudo que vocês fizerem no futebol é responsabilidade de vocês. Como é no Palmeirinha, né, no Porquinho sem Mundial, com a dona da Crefisa vascaína, que não entende nada de futebol e passa lá, deixa o pessoal ali vizinho do São Paulo na Barra Funda tomar as decisões. Não é o caso do São Paulo. Né? São Paulo ainda não chegou nesse ponto. Então, eu olhei aquilo com muita com muita dúvida mesmo, duvidando mesmo. Eu vi até colegas, pessoas que eu tenho como amigos aqui nesse trabalho de jornalismo independente de cobertura do São Paulo, noticiarem isso, irem, né, e já trazendo inclusive o nome de um provável substituto, que é Guto Ferreira. Guto Ferreira, para quem não sabe, é o popular Gordiola, né? É um apelido pejorativo por conta do seu porte físico. E eu tenho lugar de fala, porque eu também sou obeso, então Guto, não fica bravo comigo, né? De fato, a sua característica física é o que se destaca, né, na sua carreira, né? Obviamente você fez bons trabalhos, né? Talvez, e também algumas polêmicas, né? Como no caso da Portuguesa, que acabou rebaixada depois da escalação de um jogador que estava suspenso. Né? Não estou te acusando de nada, Guto, mas faz parte do seu currículo também. Então, muita calma nessa hora. A gente, nós do Avante Meu Tricolor, passamos o dia, né, indo atrás de informações, indo atrás de detalhes sobre isso, de onde que surgiu isso, e chegamos a algumas conclusões que iremos falar agora para você. 6 minutos de vídeo, então vamos fazer uma browse aqui rapidinho para falar. Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua. Na descrição do vídeo está o link de todas as nossas redes sociais. Visite nossa cozinha, visite nosso portal, né? Siga a gente aí, acompanhe o nosso trabalho em todas as mídias. Eu sei, o cachorro tá latindo de fundo, é a maldição dos vídeos do Avante Meu Tricolor. O cachorro sempre late quando a gente aperta o botão do play. Faz parte, eu não posso bater no bichinho por isso, né? Senão a Luísa Mel aparece aqui agora um motoqueiro de iFood. Né? Então o cenário está completo aqui da desordem, né? Mas voltando, né? Então siga a gente nas redes sociais, me segue nas redes sociais, entre lá, acesse nosso portal que tem informação nova a toda hora ali para você, tá? Tem o nosso canalzinho de WhatsApp para você entrar lá também e acompanhar em tempo real as informações de São Paulo. E também eu tenho que pedir aqui encarecidamente a sua ajuda para que você deixe o like nesse vídeo. Não vai fazer nada, cara, não vai cair seu dedo, eu acho, né? Não sei, de repente seu teclado tá cheio de caco de vidro aí, não sei. Mas deixa o like, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube, tá certo? Se você quiser, se você puder, eu peço que você pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o nosso projeto aqui de jornalismo independente. Vire membro do nosso canal, como recompensa você ganha o direito de entrar no grupo, não é no canal, é no grupo dos Avante Lovers lá no WhatsApp. E também, né, caso você não queira se comprometer com uma assinatura aí mensal, né, tá o nosso QR Code aqui, ó, com o nosso Pix na tela e também a opção do botão Amei. Se tiver sobrando um hype aí, gasta com a gente também, é muito importante. Jabá feito depois de uma longa introdução para a gente comentar essa notícia aí da saída do Crespo. Falar do Crespo nesse momento gera muita polêmica, né? Muita polêmica, porque o São Paulo vive um caos institucional, um caos administrativo, um caos político, com um presidente que está morto, politicamente falando, né? Mesmo que o Casares consiga sobreviver na presidência do São Paulo, e a gente tem informações que mais para frente a gente está apurando direitinho, que de fato ele não vai ficar, não tem clima nenhum para isso. Tudo que você fala acerca do time, da bola, de campo e bola, as pessoas levam a mal. Eu fiz uma postagem no domingo, durante a partida de derrota do São Paulo 3-0 para o Mirassol. Cheguei a comentar aqui no vídeo de análise pós-jogo também.
O quanto eu acho que o Crespo foi em parte responsável pelo resultado. O Crespo ele mantém a teimosia de um time engessado. Para mim é falta de repertório do técnico. Para mim o Crespo é um técnico sem repertório. O Crespo pensa ali no 3-4-2, no campeonato italiano, como se chama essa tática, engessado, sem explorar de forma coerente as peças que o elenco lhe dá, lhe fornece com bola. O São Paulo é sempre esse 3-2-5 e o São Paulo foi presa fácil ali do Mirassol o jogo inteiro. O São Paulo deu um chute a gol, salvo. Falaram para mim de um chute do Tapia no primeiro tempo. Eu nem lembro, para ser sincero. Eu lembro da finalização do Cedric na etapa final, numa bola enfiada pelo Ferreirinha. E após a sapatada, após o vexame, mais um vexame do São Paulo em Mirassol, veio a notícia de que o Júnior Pedroso, empresário do Lucas e do Ferreirinha, fez uma postagem nas suas redes sociais criticando o Crespo e levantando, vamos dizer assim, o boato, que é um boato, de que o elenco não gosta do técnico. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de situação no São Paulo. Já aconteceu lá atrás com o Rogério Ceni e talvez ainda esteja fresco na memória de vocês aí a situação vivida pelo Zubeldia, pelo Luiz Zubeldia, quando o Wagner Ribeiro, empresário, empresário de quem que ele era? Empresário do Moreira, né? Do Moreira, citou o Moreira. Aliás, ele não era empresário do Moreira, ele cita o Moreira para falar do quanto o elenco odiava o Zubeldia e de quanto o Zubeldia. Na ocasião, o São Paulo, que ainda não vivia um terror administrativo, respondeu, passou para os quentes. O próprio Casares, numa entrevista mais para frente, se eu não me engano, para a TNT Sports, minimizou a questão, disse ali que o Wagner Ribeiro era um sócio do São Paulo, era um São Paulino doente, e falou como torcedor, irritado com as decisões do Zubeldia, mas o fato é que aquilo ali gerou consequências, né? A gente viu o próprio Henrique do Carmo, que é o jogador empresariado pelo Wagner Ribeiro, sumir do time principal, não teve mais chances, acabou vendido a preço de banana, mais um aí vendido a preço de banana, além do próprio Moreira, que também foi envolvido aí numa negociação com o Porto para a chegada do Wendel, também por valores muito abaixos, e agora também ele teve um empréstimo prorrogado também, parece que abaixou o valor para compra. Então, gerou sim, repercussões, gerou o famoso efeito cascata, vamos dizer assim. Né? E agora a gente tem essa situação aí com o Crespo. Eu disse tudo aquilo de que o quanto está complicado fazer uma análise de campo e bola do São Paulo, porque, desculpa a minha sinceridade, né? Não é o Casares, não é o Olten Aires, não é o Dedé do Social, não é a Mara, não é o Jack, que vão lá e armam o time para o time entrar em campo. É claro que você tem toda uma situação de salários atrasados, de direitos de imagem atrasado, de balbúrdia, de falta de comando, sensação de abandono por parte dos atletas, que não deve ser relevada. Mas o que a gente viu em Mirassol não foi um time, como eu vejo sempre, aí tem um influenciador muito famoso que sempre dá a entender que os jogadores estão entregando o jogo, que os jogadores são mau caráteres. Não dá para acusar o time do São Paulo disso, né? Pelo menos desde que eu faço a cobertura ostensiva do São Paulo diariamente, desde 2021, eu nunca vi um time do São Paulo entregar jogo, ou algo com vala. Longe disso, esqueçam isso. Esqueçam isso, tá? Mas é inegável que assim, o time do São Paulo não teve novidade. Foi o mesmo time que jogou na mesma maneira que tinha tomado 3-0 no ano anterior, facilitando a vida do técnico do Mirassol, que o Mirassol é um time em reformulação. É um time que contratou 19 jogadores. No vídeo de pós-jogo eu falo 11, me corrigiram. É 19 jogadores novos. Então, assim, ao passo que você tem ali um elenco, né, e aí sim você pode culpar a diretoria da montagem desse elenco, se está equilibrado, se tem peças adequadas para atender o treinador, o que o treinador quer, o que o treinador busca. O Crespo pediu jogadores com saúde. O Crespo falava em renovar o elenco em matéria de idade, abaixar a média de idade. E a gente viu o São Paulo contratar veteranos, a gente viu o São Paulo. Tudo bem, o Danielzinho pode ser considerado um jogador com saúde, porque jogou 37, 38 rodadas do Brasileirão. Né? Mas, falando francamente, né, o técnico tem que olhar para o material humano que ele tem em mãos e tentar
armar um esquema condizente com aquilo. Não me parece ser o que o Crespo está fazendo. Me parece que o Crespo tem uma teimosia, né? E eu vi também o Caio Alves lá da ESPN postar sobre isso, né? E eu bato nessa tecla desde o ano passado, sem desmerecer o Caio. Aliás, eu já me envolvi numa polêmica com o Caio aí num grupo de WhatsApp. Chega, eu amo o Caio, tá? Pra deixar claro, tá? Tenho nada contra ele. Eu amo ele, admiro ele demais. E sempre quando ele fala de tática, eu paro e escuto, porque eu sou uma jamanta perto dele nesse negócio de scout, de análise tática de jogo. Né? Eu sou um imbecil. Né? Ele não, ele estudou isso, ele sabe disso. Tá? Não tem polêmicas minhas com ninguém. Parem de falar isso. Parem de insinuar isso. O Caio Alves postou isso, eu venho falando isso também. Me parece que o Crespo quer forçar os jogadores a encaixarem dentro do esquema que ele pensa de jogo. Não me parece ser o contrário. Não me parece que ele chega e fala assim: eu vou estruturar o time de acordo com o que eu tenho aqui na mão. E está prejudicando o São Paulo. E eu acho sim, eu falei isso também no grupo lá do Anotações Tricolores, não dos Avante Lovers, mas eu falei no grupo dos Anotações Tricolores, lá do Alexandre Gisbert. Um beijo pro Alê, né? Assinem Anotações. Se você não conhece o trabalho, joga aí no Google Anotações Tricolores, lá no Apoias. Prestigie também o trabalho do Alê, que é muito bom. Eu falei lá no grupo dele, né? E lá gerou menos polêmica do que gerou no X. Porque o X também desculpa o termo, é dedo do toba e gritaria, né? Mas assim, a gente está sendo muito benevolente com o Crespo. Né? O Crespo é eliminado da Copa do Brasil por um time de Série B envelhecido. O Crespo é eliminado da Libertadores perdendo os 2 jogos. E já era para ter sido eliminado nas oitavas, né? Pro Atlético Nacional, se não tivesse acontecido o que aconteceu na Colômbia, lá o cara perdeu 2 pênaltis. Perdeu 2 pênaltis, não, o Rafael pegou. Pegou um ou dois, não lembro agora. E o Crespo no Brasileirão, pô, ele foi acumulando derrotas atrás de derrotas, né? Então, assim, me parece ser o caso realmente, né? Que eu estou misturando 2 vídeos em um, porque eu estava com essa ideia de fazer um vídeo só sobre o Crespo. Eu acho que eu entrei nisso na análise pós-jogo, mas ficaram faltando algumas coisas do que eu penso. Né? Me parece que a torcida meio que não está voltando atenção direito para isso. E sempre que você chama atenção para isso, começam os ataques. Né? Eu mesmo, entre domingo e segunda, fui chamado de passapano do Casares, fui acusado de receber pix do Casares, fui acusado de plantar coisa para desviar a atenção, fui chamado de otário, de filho da puta, de cuzão. Falaram que se me pegarem no Morumbi vão quebrar a minha cara, porque eu sou paga-pau do Casares. Teve gente grande aí, né? Teve gente grande da oposição aí do São Paulo, né? Gente grande, tá? Que inclusive já tinha me acusado de fazer fake news aí faz alguns dias, né? Não gosta que fala que é da oposição, mas sim de um grupo que é contrário ao presidente Casares. Então tudo bem, você é de um grupo contrário ao presidente Casares, que me usou como exemplo de agenda positiva para desviar o foco. Então tá esse o clima do São Paulo, né? Sendo que eu só fiz uma análise de campo e bola. É claro, a gente sabe o quanto deve ser difícil, o quanto é tumultuado você trabalhar no São Paulo nesse momento. Eu sei disso, sabe? Todo mundo sabe disso. Os jogadores sabem disso. Eles estão tendo que responder perguntas sobre isso todo tempo. O Crespo teve que responder perguntas sobre isso. Só que são 2 coisas que a gente tem de analisar. A gente tem que analisar o extracampo, a gente tem que analisar o momento do clube institucionalmente como está vivendo, mas a gente também tem que analisar o campo e bola. E aí eu falo e repito a minha opinião. O Crespo se muleta muito em cima disso. Ele se muleta muito. Da mesma forma que o Zubeldia muletou quando começou a enfiar moleque da base do time para saciar uma parte das críticas da torcida de que ele não dava espaço e também para ganhar, entre aspas, o respeito de vocês, torcedores, porque todo mundo sabe que nenhum outro clube, talvez o Santos, mas ali São Paulo e Santos são os clubes onde jogadores da base são tratados como ídolos. Né? Nenhum outro clube tem isso. Nenhum outro clube tem esse carinho com os jogadores da base como tem São Paulo e Santos. Né? A confiança na base, a confiança de que os moleques da base vão entrar e vão resolver. O Zubeldia, quando ele percebeu que a vaca estava indo pro brejo, que ele tinha perdido o apoio das arquibancadas, ele tratou de socar moleque da base lá. E o Crespo, em meados do ano passado, foi igual. Ele viu que ele perdeu a mão do time, no sentido de que toda vez que ele estruturava uma equipe, algumas peças saíam por contusão. Foi assim, depois que ele engatou aquela sequência invicta, né? Ele estreia perdendo pro Flamengo no Maracanã, aí ele vai e empata
com o Red Bull, com o Bragantino, lá em Bragança. E aí ele gata uma sequência invicta, com muitas vitórias, e vitórias contundentes, e aquele time se esfacela, né? Tem um desgaste, os jogadores começam a se contundir, problemas do departamento, aí sim, problemas extra-campo afetando o rendimento dentro de campo. Mas ele nunca mais achou um equilíbrio depois daquilo. Né? E o São Paulo passando vexame, sendo derrotado, tomando 6-0 do Fluminense. E aí é fácil para o Crespo, né, usar o fora-campo como justificativa de que, olha, o São Paulo é um momento tumultuado, o São Paulo tem problemas financeiros, o São Paulo tem... E quantos treinadores não queriam ter esses jogadores do São Paulo para trabalhar? Não queria ter Lucas, não queria ter Caleri, não queria ter o Wendel, não queria ter o Cedric, não queria ter o Arboleda, não queria ter Alan Franco, não queria ter Pablo Maia, não queria ter Marcos Antônio, não queria ter Luciano, não queria ter o André Silva, não queria ter o Rian Francisco, não queria ter o Luca, não queria ter o Ferreirinha. Né? Vamos ser franco aqui. Quantos treinadores não armariam bons times com essas peças que estão aí? Adaptando um esquema, buscando um equilíbrio de jogo, né? Mudando um pouco as coisas, saindo um pouco desses três zagueiros, saindo um pouco desse 3-2-5 com bola, que se tornou padrão, um padrão repetitivo por parte do time do São Paulo. É a minha opinião, você tem todo o direito de discordar. Só cuidado com o que você vai falar. Você vai falar que eu recebo Pix do Casares. Meu amigo, o Avante Meu Tricolor vai completar 3 anos em 2026. Sabe em quantos eventos o São Paulo credenciou a gente como jornalista? E aqui eu e o Márcio somos jornalistas há 21 anos. A gente não começou ontem nessa brincadeira. A gente não é uns moleques que simplesmente decidiu ligar uma câmera e criar um canal de São Paulo, e criar um negócio de São Paulo e tal. Nós temos 21 anos de carreira. Eu e o Márcio trabalhamos com muitas das pessoas que estão na comunicação do São Paulo. E sabe quantos eventos o São Paulo credenciou a gente? Zero. Nenhum. Zero. Nenhum. 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 O São Paulo não nos respeita como veículo de imprensa. Os setoristas do São Paulo não nos respeitam como veículo de imprensa. E aí você vem falar que eu recebo Pix de Casares, que eu tenho força para desviar o foco, para tirar o foco de um presidente que está com água até o nariz aqui, ó. Você acha mesmo que eu tenho esse poder todo? Olha os números de views que o Avante Meu Tricolor dá, tá aqui nos meus vídeos. Você acha que eu tenho a força que tem um Gabriel Sal, um Alexander Vieira, um Valentim Furlan, um Arnaldo Ribeiro, um Arnaldo Tironi, um André Hernan? Não temos, cara. Nós temos 3 anos de existência e não chegamos nem perto dos números dos caras. E nem queremos, já disse isso 1 milhão de vezes. Nosso objetivo não é ser o maior, o melhor. Nosso objetivo é só fazer o nosso trabalho. Então, deixe sua opinião aí nos comentários, mas com parcimônia. Não vá por esse lado. Tá certo? Não vá por esse lado. Agora, vamos voltar ao mote inicial do vídeo, né? Demissão de Crespo, né? Repito, vamos partir pelo básico da coisa. Quem vai dar o aval para o Crespo ser demitido hoje no São Paulo? Quem tem para dar o aval? Para assinar? Hein? Quem? Quem tem no São Paulo? Ninguém tem. O São Paulo até sexta-feira está engessado. E eu fui atrás, porque eu sou repórter, eu sou jornalista, tenho que apurar as coisas. Fui atrás para saber de onde que surgiu essa história de Guto Ferreira. Que loucura isso, cara. E essas coisas não surgem do nada. Ninguém acorda de manhã e fala assim... Tô falando nós da imprensa e de influenciadores. Ninguém acorda e fala assim, pô, Guto Ferreira. Tá aí o nome. Isso surgiu da assessoria de imprensa do Guto Ferreira, que andou vendendo para alguns colegas jornalistas e alguns colegas influenciadores a informação de que o São Paulo tem interesse. O Guto Ferreira já trabalhou no São Paulo, ele trabalhou na base do São Paulo, ele era técnico do sub-20 ou sub-17, que formou a geração Kaká, a geração Júlio Batista, Renatinho, né, Jean, todos aqueles moleques passaram pela mão do Guto Ferreira. Ele que é gaúcho, tinha uma história no Internacional e depois de um bom trabalho ali, se eu não me engano, no Sub-15 do Internacional, ele é chamado para trabalhar no São Paulo e no São Paulo ele ficou ali longos 4, 5 anos, de onde ele saiu para voltar para o Internacional para ser auxiliar do profissional ali em final de 2001 e do começo de 2002. Então ele tem um relativo currículo
no São Paulo Futebol Clube. Mas daí, e assim, eu vi alguns lugares dando que era uma questão financeira, porque o Crespo ganha ali 1 milhão, o Guto Ferreira aceitaria por 300 pilas, 300 quilos de alcatra. Tudo bem, eu acho, sinceramente, que o Crespo não dura a temporada inteira. Eu acho que o São Paulo não vai melhorar, não vai jogar bem. Acho que o São Paulo vai passar sufoco, muito por conta da teimosia do treinador. De novo, deixando de lado aqui o debate das coisas fora de campo, que influenciam. Óbvio que influenciam. Eu não sou idiota, gente, não estou falando o contrário. O meu ponto aqui é: o técnico tem material humano para apresentar um futebol melhor, que ele não está conseguindo apresentar. Então é óbvio que o Casares ficando ou saindo, São Paulo tendo uma nova diretoria a partir desse sábado, e os resultados não virem, e o São Paulo vai ter uma sequência complicadíssima aí, né? O São Paulo vai ter um clássico com o Corinthians, o São Paulo vai ter um clássico com o Palmeiras, o São Paulo vai ter 2 clássicos seguidos contra o Santos, e no Brasileirão também, se eu não me engano, aí já tem clássico com o Palmeiras até a 5ª rodada, já saiu a tabela detalhada hoje, está lá no nosso site, entra lá. Eu acho que o Crespo não dura, tô falando sincero. E aí, eventualmente, claro que pode vir um nome mais humilde aí, como Guto Ferreira aí, e tal, porque por conta de tudo, todos os problemas financeiros pelos quais atravessa o São Paulo. Evidente. Só que hoje, nesse momento, não tem. Não tem nem clima pro São Paulo, pro Carlos Magno, pro Rui Costa demitir treinador. Eles não têm nem essa autorização, esse aval. Para dar um passo desse tamanho com um jogo quinta-feira e já um clássico no domingo contra o Corinthians. Então, cuidado com as informações que vocês consomem. É o conselho que eu, se vocês me respeitam de alguma maneira, é o conselho que eu posso dar para vocês. É claro, ressaltando, lá no futuro pode acontecer. E esse futuro não é lá em junho, não. Esse futuro é virada do mês aí, daqui 2 semanas. É óbvio que pode acontecer, é óbvio. Só que nesse momento, não vai acontecer, tá? Era isso que eu queria falar. Queria fazer essa análise de Crespo, comentar um pouco disso. A gente volta, tá? Tá chegando o dia, tá chegando sexta-feira. Quinta-feira já tem jogo com o São Bernardo. Amanhã, o último treino, para o São Paulo definir a escalação. Muito provavelmente o Caleri volta. Muito provavelmente o Lucas titular, para atender aí o Júnior Pedroso. Ferreirinha treinou entre os titulares também, mas é uma situação indefinida, que treinou ali na ala esquerda, e tem essas contratações, essas sondagens do São Paulo aí, essas notícias de mercado, de renovação, que, sinceramente, até sexta-feira o São Paulo não vai definir nada, absolutamente nada. O clube está engessado, o clube está congelado, não poderia ser diferente. Vai ter aí um processo de impeachment, gente, né? Pelo amor de Deus, né? Não é uma votação de orçamento, é um impeachment do presidente, né? Que vai cair, não vai ficar, não digo nem pela eleição, tá? A informação que eu estou dando aqui para vocês, tá? Não é pela eleição. Ele mesmo não está aguentando, chegou dos familiares dele as investigações, afetou até a filha, e enfim, é a melhor coisa que ele tem que fazer. Só que era um passo que ele já deveria ter dado, e ele não deu. Então, demonstra um pouco também do quanto o Casares também. Agora, sobre essas questões políticas aí, de liminar, eu acho que está todo mundo no direito, a oposição está no direito, o São Paulo, porque sim, né, o Casares arrolou o São Paulo como uma parte dele ali no processo, e não poderia ser diferente também, desculpa a sinceridade. Acho que é meio ingênuo quem pensasse que fosse o contrário. Ele é o presidente do clube, dinheiro do clube, óbvio que ele ia ser arrolado. Eu acho que está todo mundo certo aí. Vamos ver sexta-feira o que acontece, vamos ver. Até lá não vai acontecer nada, o São Paulo não vai contratar ninguém. Você vai ver notícias aí de avançar, de desavançar. O São Paulo já está perdendo o jogador, perdeu o Alan por causa disso, né? A gente trouxe a matéria no Avante Meu Tricolor, entra lá e leia. Né? O Corinthians muito provavelmente vai ser o destino do jogador. É o cenário. Até sexta-feira, esse é o São Paulo. E, teoricamente, é com isso aí que a gente vai jogar. E, teoricamente, é com isso aí que o treinador tem que achar um esqueminha melhor de jogo. Tá bom? Beijo do gordo, tchau. Deixa o like, se inscreve e a gente volta com mais informações. Tchau.